Oi! O último vídeo que a gente teve por aqui no canal foi sobre organização anual. E aí, continuando com os planejamentos, depois do planejamento anual, o próximo que faz sentido é o planejamento mensal. Então hoje eu vim mostrar para vocês como eu faço um planejamento do mês. Peguei aqui o mês de fevereiro, porque é o mês corrente, o mês em que eu fiz meu último planejamento. E atendendo então aos pedidos de mostrar os diferentes planejamentos, né? Teve alguns comentários em vídeos anteriores que me pediram para mostrar qual a diferença de planejamento anual, do mensal e do semanal. Então tô aqui hoje para mostrar o planejamento mensal. Continuando, né? No vídeo passado já teve planejamento anual. Então vou fazer com vocês assim, ó, no passo a passo prático. Eu tô fazendo aqui meu planejamento do mês de fevereiro e vou filmar para vocês acompanharem junto comigo. Vou virar a câmera então e mostrar no planner como que faz. Eu tô aqui com o mês de fevereiro aberto, a página dupla, que é do meu planner, né? Só pra lembrar, tô usando o planner da Tilibra 2026. Esse aqui é o modelo Craftwork. E aí ele tem sempre uma página dupla no começo de cada mês. E é essa que eu uso para fazer o planejamento mensal. Do mês. Então eu tô aqui com o meu mês de fevereiro aberto, que é o planejamento que eu vou fazer agora. Ele já tem uma personalização, uma decoração bem simples. Eu gosto de usar fotos, um pouquinho de scrap para personalizar o meu planner. Tem vídeo aqui no canal, tá? Mostrando um pouco mais dessa personalização. Coisa simples, mas só para deixar um pouquinho mais com a minha carinha. É assim que eu gosto de trabalhar com o planner. Já tem, vocês estão vendo que já tem coisas escritas aqui, né? Porque a primeira coisa que a gente faz no planejamento mensal é verificar datas e agendamentos já existentes. Então eu já tenho aqui anotado, por exemplo, reuniões de trabalho, que eu já tenho aqui, né? Já tinha no meu planejamento, já tinha no meu conhecimento. Tenho questões de família, uma cirurgia do meu pai, início das aulas do filhote, outro compromisso aqui marcado, uma viagem marcada também. O que mais que eu tenho aqui? Datas comemorativas, né? Feriados, enfim, já anotei aqui. Carnaval, que a gente tem em fevereiro. E é isso que eu tenho. E tenho já aqui também, aqui do lado, ó. Eu tô usando para marcar algumas atividades, né, alguns compromissos que não tem um dia ou uma data ou um horário certo já pré-determinado. Então eu tenho que ver em fevereiro, mas eu não tenho um dia específico para isso. Então tô anotando aqui do lado, na listinha de check deste planner. Lembrando que todo planejamento, ele sempre é consequência de um planejamento maior. Então, o planejamento semanal vem do planejamento mensal. O planejamento mensal, ele vem do planejamento anual, ou trimestral, para quem faz trimestral. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá no planejamento anual. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, já falando disso, do planejamento anual. Vou abrir lá na página do ano, do calendário, e ver o que é que eu tenho para fevereiro. Já tô vendo aqui que tem algumas datas, né, alguns aniversários que são importantes pra mim, como o da minha mãe, como o do meu sobrinho. Eu vou levar isso aqui pro meu planejamento do mês, porque são datas que provavelmente eu vou ter compromisso, algum compromisso vinculado a ela, ou se não, eu quero lembrar dessa data pra mandar uma mensagem, né, de parabéns, enfim, quero deixar aqui anotado. Eu tenho também marcado, além dos feriados, os tempos católicos. Eu sou católica, eu gosto de anotar na minha agenda os tempos católicos. E depois do carnaval a gente começa a quaresma. Então quero anotar isso aqui, o início da quaresma. Eu tenho também um lembrete aqui, ó, de coisas importantes nesse mês, que não tem um dia certo, mas que eu quero me lembrar do meu mês, que é marcar dentista pro filhote e encontrar uma amiga que vai estar chegando em Floripa. Então, como não tem um dia
ou um horário certo, eu vou anotar aqui do lado. Esses itens aqui, eles ficam no meu radar durante o mês, porque lembra, quando eu faço planejamento semanal, eu volto no planejamento mensal para ver o que é que tem daí o foco ser naquela semana, né, o recorte da semana. Então isso aqui me lembra, quando eu vou fazer planejamento semanal, eu dou uma olhada nisso aqui. Ok, aqui eu já passei, eu tenho mais uma parte de projetos agora no meu planejamento anual, essa página de planejamento anual. Os compromissos ficam aqui no calendário, né? E os meus projetos estão distribuídos ao longo do mês. Isso tá lá no vídeo de planejamento anual. Então eu vou ver quais são os projetos que eu planejei já, que eu queria fazer, que eu destinei para o mês de fevereiro, e vou passar para cá, né? Porque eles não têm, um projeto não tem necessariamente um dia certo, uma atividade sim, mas o projeto não. Então vou passar aqui pro lado para eles de novo estarem no meu radar. E aí, conforme eu for fazendo o planejamento das semanas, eu vou colocando atividades relacionadas a esse projeto. E aí eu garanto que esse projeto vai estar caminhando ao longo do mês. Feito essa parte, passei para cá então. Eu vou poder consultar os meus projetos que eu quero que estejam em andamento no mês de fevereiro. Aqui eu tenho uma lista de projetos contínuos. Então, vou dar uma olhada no que os meus projetos contínuos eu quero levar para fevereiro. Muito bem. Então, já garanti os compromissos que tem as datas certas, né? Uma data determinada. Já garanti compromissos que não tem uma data determinada dentro do mês, mas tem que ser em fevereiro. Já garanti que os meus projetos estejam em andamento. Eu vou bater o olho nesses projetos e vou anotar atividades para eles, para eu desenvolver eles, para eu caminhar com eles ao longo do mês de fevereiro. Vocês viram que acabou o espaço aqui, eu continuei aqui embaixo, tá? O importante é estar aqui na vista, tudo certo. Além disso, eu posso planejar também algumas coisas para as áreas da vida. Então eu vou dar uma olhada, primeiro, em várias coisinhas que eu fiz dentro do planejamento anual, tá? Planejamento mensal, vou repetir, ele vem no planejamento anual. Então, dentro do meu planejamento anual, eu tenho um foco pro ano, no meu caso é família, e eu tenho 5 prioridades. Vou dar uma olhada aqui nisso aqui e ver se eu quero pontuar, ressaltar, dar atenção para alguma dessas coisas no mês de fevereiro. Eu quero vários desses, eu quero todos, na verdade, encaminhando, mas eles já estão dentro dos projetos, então não preciso anotar nada mais. Além disso, no planejamento anual, eu também fiz uma lista de prioridades para cada uma das áreas da vida. Vou dar uma olhada, então, nessas prioridades para ver se faltou alguma coisa do meu planejamento de fevereiro. Beleza. Tava faltando, algumas coisas já estavam dentro dos projetos, mas ainda faltou um itemzinho aqui, que é adaptar a nova rotina do filhote, né? O filhote tá mudando de colégio, em fevereiro começam as aulas no novo colégio, então provavelmente a gente vai ter que adaptar aqui questões da nossa rotina a esses novos horários dele. Então coloquei aqui como um projeto para esse mês de fevereiro a gente fazer essa adaptação da rotina do Vinícius. E aí, de novo, conforme eu for fazendo os planejamentos de cada semana, eu vou bater o olho aqui e vou ver se eu preciso de alguma ação pra isso. Se eu preciso, sei lá, combinar alguma coisa com o maridão, de levar e buscar algum horário diferente, enfim, essas questões. A gente vai fazendo daí o planejamento semanal. Planejamento semanal, ele sempre é mais prático, né, mais executivo. Planejamento mensal, ele é um pouco mais abrangente, então a gente consegue ter essa visão geral do mês, né, ver onde tem mais compromissos, onde está mais vago. Eu consigo alocar a minha energia de acordo com os meus compromissos, de acordo com a minha energia, né, esse tipo de coisa. Falando em energia e compromissos, outra coisa importante, que é o planejamento do ciclo menstrual. Então, dá uma olhadinha aonde deve estar o meu ciclo, para eu já ficar ligada, né. Normalmente, quando tá para entrar um novo ciclo menstrual, a energia fica mais baixa. E aí eu gosto de anotar, porque isso vai influenciar no meu planejamento daquela semana. Eu vou tentar pegar mais leve com compromissos,
Coloquei aqui a lápis, depois eu posso apagar e deslocar, né, pra data certa. Mas quando eu for fazer o planejamento dessa semana que começa, né, aqui, eu já vou pegar mais leve, não vou carregar tanto nos compromissos. O que eu puder evitar ou prolongar, ou até antecipar, né, pra semana anterior, é isso que eu vou fazer, pra poder respeitar, então, essa minha energia que tá um pouco mais baixa nesses dias. Eu tenho também no planejamento anual uma meta pra carreira, uma meta de hobby. Tô vendo aqui quais são as duas metas para eu colocar alguma atividade relacionada a isso no mês de fevereiro, se for o caso. Eu já coloquei sobre a revisão do blog e a meta de carreira, de hobby, não vou ainda mexer nela pro mês de fevereiro. O último passo do planejamento do mês, tendo essa visão geral, olhando aqui, revisando o que eu já coloquei ou não, eu vou dar uma olhada no próximo mês para ver se eu preciso me preparar de alguma forma para, né, algum compromisso que eu tenha lá em março, preciso trazer alguma coisa já antecipar para fevereiro. Às vezes tem uma prova, já quer começar a estudar, às vezes tem uma viagem, já precisa ver passagens, né, hotel. Às vezes tem alguma reunião que precisa preparar um material antes, às vezes tem algum aniversário que tu quer comprar presente antes, enfim, coisas do tipo. Tô olhando aqui pro meu março e tá ok, não preciso fazer nada, planejar em fevereiro, antecipar alguma coisa de março para fevereiro, não preciso. Eu posso também escolher um foco pro mês, é uma boa prática, é bacana. Só que eu não vou fazer isso agora, porque eu tô acompanhando o calendário do Vida Organizada, que é o método de produtividade compassiva que eu estudo, que eu sigo, enfim, que eu sou formada. E no Vida Organizada, a gente sempre tem um tema pro mês. E eu gosto de acompanhar esse foco. No mês de janeiro, ó, o foco foi plenitude. Tá aqui anotadinho aqui em cima. Então eu vou esperar para saber o calendário da Vida Organizada, qual vai ser o foco do mês, para eu também colocar aqui no meu mês de fevereiro. Por enquanto é isso. Fechamos o planejamento do mês de fevereiro. Tô satisfeita com o meu mês. Tá tranquilo, tenho o que precisa tá aqui. Tenho poucos compromissos no mês, e o que é bom, porque eu tenho uma lista de projetos bem extensa para dar conta nesse mês. Então, como eu não tenho compromissos com o dia certo, eu posso trabalhar nos meus projetos. E é por isso que essa lista tá grande. Porque senão eu teria que dar uma reduzida, né? Pra caber tudo nesse mês. Ainda mais que fevereiro é um mês pequeno, certo? Um mês menor. Agora tem que ter uma coisa em mente. Todo planejamento precisa ser revisto. É esperado que o planejamento sofra alterações, porque a vida acontece. Então, isso que tá pronto aqui, provavelmente não vai ser assim, exatamente assim, que vai chegar no final do mês de fevereiro. Eu vou precisar adaptar, colocar coisas, tirar coisas, deslocar, enfim, mexer. É assim que a vida acontece, é isso mesmo. Então vocês viram, né? É isso que eu faço aqui no meu planner, nessa página dupla do mês, em que cabe todo o planejamento mensal. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de me complementar, deixar um joinha aqui embaixo, para eu saber que tem alguém acompanhando os vídeos. Se inscreve no canal para continuar assistindo o conteúdo. O próximo planejamento que eu quero fazer com vocês é o semanal, que é um planejamento mais operacional mesmo, do dia a dia mesmo. E se ficou alguma dúvida, ou se quiser fazer um comentário, ou pedir algum conteúdo especial para um próximo vídeo, como esse aqui de hoje está sendo feito por conta de um pedido anterior, aqui nos comentários, tá? Deixa aqui nos comentários. Esse vídeo tá acabando, mas a gente continua conversando aqui embaixo. Eu leio todos, adoro trocar essas figurinhas com vocês. E a gente continua conversando aqui embaixo, então. Por hoje é isso.